Olá, bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. A nossa aula de hoje vai falar sobre paciência, né? Então, eu vou ler o versículo para vocês, que fica em Provérbios 25:15, que diz assim: a paciência convence até as autoridades e a perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Bom, hoje, para nós aprendermos sobre a paciência, nós vamos ter o personagem de hoje que vai ser Isaac. Aí ele vai ajudar o personagem, né, que você já conhece, filho de Abraão, ele vai nos ajudar a compreender o porquê que nós devemos ter paciência para tomarmos algumas atitudes na nossa vida. Isaac, de hoje que nós vamos estudar, ele é um Isaac adulto já, não é mais uma criança. Então, o Isaac e sua família vão precisar se mudar de cidade. Por quê? Porque a cidade que eles moram está tendo uma grande fome, a fome está assolando essa cidade. Então, eles precisam se mudar para ver se melhora as condições de vida deles. E para onde eles vão? Eles vão para uma cidade chamada Gecar. E lá eles vão, se mudam, e à noite ele recebe o Senhor vem falar com ele, né? Nosso Deus vem falar diretamente com ele e fala para ele ficar ali mesmo, né? Não mudar de novo, continuar naquela terra, ouvir tudo que o Senhor diz a ele, porque o Senhor estará sempre ao lado dele para abençoá-lo em qualquer ocasião. Então, ele obedeceu ao Senhor. Ele ouviu ao Senhor e resolveu ficar em Gecar. E Isaac tinha algumas sementes que ele levou com ele, né, na mudança. E ao invés de ele comer essas sementes, né, e sua família para se alimentarem, o que ele fez? Ele pegou essas sementes e resolveu semeá-las, plantá-las, né? Mesmo naquela terra seca, acreditando no que Deus havia dito a ele, né? Que era para ficar ali, que Deus iria abençoá-lo. Então, ele fez isso, ele plantou e ele fez isso por quê? Porque com uma promessa, né? Deus mesmo falando a ele, né? Que iria abençoá-lo, que nada ia faltar a ele. Então, com uma promessa dessas, ele resolveu semear as suas sementes. Mas, como todos nós, né? Todos os seres humanos, não somos perfeitos, não é mesmo? Sempre, mesmo sendo homens de Deus, temos falhas, né? E Isaac não foi diferente, ele também falhou. Ele cometeu um erro mesmo do pai dele, né? O que ele fez? Como era a terra dos filisteus, dos inimigos dele, ele falou que Rebeca, sua esposa, era irmã dele, né? Só que Deus não deixou essa mentira por muito tempo, né? Certo dia, o rei, observando, viu ele fazendo carinhos, aí o chamou e falou assim: Rebeca não é sua irmã, não é? É sua esposa, por que você mentiu para mim? E ele disse por que ele mentiu, né? Que ele ficou com medo, né, do que poderia acontecer. Passado isso, Deus o perdoou. Por que Deus perdoou desse erro, desse pecado que Isaac cometeu? Lembra que Deus falou que ia abençoá-lo ricamente? Então, as sementes que ele semeou, lembra que eu falei que ele deixou as sementes semear mesmo na terra seca? Aconteceu uma coisa fabulosa. As sementes dele semearam, começaram a colheita dele foi abundante, sabe por quê? Porque cada semente que ele plantou rendeu 100 vezes mais. E isso foi irritando os filisteus, por quê?
como Isaac estava ficando rico, cada vez mais rico, porque imagina, cada semente render 100, não é? E começou a irritar. E nesse momento, como a terra era muito seca, tinha que furar poços, não é? Aí Isaac furou os poços de água e tinha que ter paciência, não é? Sabe por quê? Porque cada vez que ele furava um poço, furou o primeiro. Aí os seus trabalhadores iam lá para retirar, lá vinham os filisteus para brigar. Falava que aquele poço era dele, só que os funcionários de Isaac que haviam perfurado o poço. Aí, para não ter uma confusão maior, ele deixava com os filisteus e mandava seus funcionários perfurarem outro poço. E o que aconteceu nesse segundo poço? Mesma coisa, os filisteus chegaram lá e falaram que o poço era deles e que aí Isaac deixou com eles. Daí, no terceira vez que Isaac construiu um novo poço, aquele sim ficou com ele, né? Então, isso foi paciência que Isaac teve para conseguir ter o poço dele, a água. Por quê? Porque os filisteus, toda vez que ele furava um poço, o que acontecia? Ele ia, os filisteus, e tentavam tomar. E esse último, né? Ninguém foi tomar, ninguém falou que era dele. Então, por quê? Então, o que podemos ter com isso? Que Deus cumpriu a promessa que havia feito a ele, não foi? Que Deus sempre ia o abençoar. Por quê? Porque mesmo, e ele teve paciência, né? Não desobedeceu a Deus e conseguiu, no final, ter suas terras, sua colheita, seu poço, não é mesmo? E não se desviou do caminho do Senhor. Ele pecou, né, por mentir que sua esposa era sua irmã, mas Deus o perdoou, dando uma colheita abundante e um poço com água no meio daquela terra seca. Então, isso é paciência. E é assim que nós também devemos ser. Somente vocês, crianças, quando querem alguma coisa, né? Pede pro papai, pede pra mamãe. Papai e a mamãe falam, paciência que uma hora vai conseguir. É igual nós estamos hoje, né? Paciência que uma hora essa doença, né? Esse vírus que nós temos aqui, uma hora vai passar. Temos que crer em Deus, né? Deus sabe de todas as coisas e não devemos desesperar e sim ter paciência e confiança no Senhor. Bem, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.